Para ali, mas falou já deu aquele ar mais de graça para pôr à vontade. E depois então Cris Moura e tudo. Pronto. Já tive a túnica e tenho a outra modalidade que é, eles trazem uma peça branca que vestem naquele momento. E as raparigas é fácil, vestem um casaquinho branco ou um pullover branco. Os rapazes optaram por várias, desde pôr um lenço branco no casaquinho ali, toda coisa, ou outra. Bom, é variável. O sentido é a veste branca, no sentido de que ela exterioriza um dos elementos e uma das graças do batismo, que é a purificação, a lavagem, a vida nova em Cristo. O segundo elemento é a luz. Reparem que o símbolo é a luz. Nós falamos muitas vezes que é o símbolo. A vela não é o símbolo, no sentido, a luz da vela é que é o símbolo. Nós transmitimos a luz, não é a vela. E por isso, vai-se buscar a chama, a luz. E os padrinhos aí são convidados a irem ao Círio Pascal, tal vela benzida na Noite Santa da Páscoa, e que é para a comunidade cristã o símbolo da ressurreição, de Cristo vivo, Cristo ressuscitado. E é dele que nós tiramos a luz, é dele que é a luz do mundo, que nós tiramos para a nossa vida. E, portanto, o sentido, os padrinhos fazem este rito porque, no fundo, eles são os garantes da fé, aqueles que foram escolhidos para serem as testemunhas, os garantes da fé para aquele batizado. E, portanto, vão buscar a luz ao Círio e entregam ao seu afilhado, como diz, e o presidente, o soberano, diz, recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. Confio em casa. Falar por esta luz. Que, iluminado por Cristo, posso viva sempre como filho da luz. Percebemos na fé e esta é a fala que diz o Presidente, mas tem este sentido, não é? No caso da Noite Santa da Páscoa, é um bocadinho diferente, não é? Quando os padrinhos entregam, diz: agora sois luz em Cristo, vivei sempre como filhos da luz, perseverai na fé, para quando o Senhor vier, possais ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Portanto, tem este sentido. Estes são ritos explicativos, ritos complementares, que ajudam na exterioridade. Depois, no ritual, segue-se, quando não é inserido na missa, segue-se a oração do Pai Nosso. Antes de dizer o Efata. Pois, mas esse às vezes é optativo. Muitos já não fazem o Efata. Até porque pode acontecer a Sim, também quando há uma criança deficiente, não. Não falta Mas o Pai Nosso há, supostamente, a exposição até ao altar. os ouvidos possam. Sim, quando o batistério, atenção, estes aspectos rituais, depois conforme as igrejas, se o batistério é posto à entrada ou no sítio, não sei o quê, acabado estes ritos, vamos à exposição até ao altar. Porquê? Porque é à volta do altar que rezamos a oração dos filhos do Pai Nosso. Quando arquitetonicamente estamos ali, é evidente que não há precisão, encaminhamos um pouco para o altar, ou podemos chamar os pais e os padrinhos e estamos mais à volta do altar, porque é à volta do altar que se reza a oração dos filhos de Deus, ou seja, é à volta da mesma mesa, onde nos alimentamos com o mesmo pão e o mesmo vinho, que nós reforçamos e tomamos cada vez mais consciência da nossa filiação divina e, portanto, da nossa pertença à Igreja. E aí, digamos, é o rito, digamos, com depois a bênção final. Quando é inserido na missa, como pode suceder, bom, segue a celebração e no Pai Nosso há uma introdução específica que salienta estes aspectos. Filiação divina, esta vida que começa, mas que caminha para o altar, e portanto para a ceia do Senhor, o crisma, antes disso, e portanto essa introdução ajuda a salientar esses elementos todos. Para concluir a questão do batismo, queria que só pegassem nestas folhas, os que têm, quem não tiver é tratamento. Só fazermos rapidamente a leitura destes três textos que nos ajudam a perceber. O primeiro texto é de uma grande beleza. E olhem-se, futuros arquitetos, não percam o ensejo de um dia poderem pôr alguma destas frases num batistério e escrevê-las, projetem isso
Este primeiro texto é o que está na arquitral do batistério de São João de Latrão, que é, tudo leva a crer, do Papa Sisto III. E vejam o que está aí, que é a teologia completa do batismo. Está aqui tudo. E vejam o que está. Aqui nasce para o céu, de uma semente pura, um povo sagrado, que o Espírito Santo gera fecundando as águas. Mergulha na água santa ao pecador e serás purificado. A água te recebe velho e te devolve renovado. Para os renascidos não existe discriminação alguma. São uma só coisa, graças a uma só fonte, um só Espírito, uma só fé. A Mãe Igreja concebe por inspiração de Deus e dá à luz pela água os que nascem de semente virginal. Se desejas ser puro, purifica-te neste banho, quer te aflija o pecado dos primeiros pais, quer o teu próprio pecado. Esta é a fonte da vida, que purifica o mundo inteiro, brotando da chaga de Cristo. Esperai o reino dos céus, vós que nasceste nesta fonte. A vida feliz não é para quem nasce uma só vez. A ninguém atemoriza o número ou a natureza dos seus pecados. Quem nasce desta água será santo. Isto está cá tudo, quer dizer, isto é de facto uma inscrição que é o batismo e a verdade do batismo, quer dizer, uma beleza enorme. Um bom batistério com esta inscrição, enfim, é uma cópia do que dá lá, mas não é preciso esta, há outras. Impressionante. Depois vejam São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses batismais, temos também aí alguns comentários da sua pregação sobre o batismo. Vejam aqui. Ó realidade nova e inaudita! Fisicamente não fomos mortos, nem sepultados, nem crucificados, nem ressuscitados. Mas a imitação destes atos foi expressa através de uma imagem, e daí brotou realmente a nossa salvação. Cristo foi verdadeiramente crucificado e verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. E tudo isto foi para nós um dom da graça, a fim de que, participando da sua paixão através do mistério sacramental, obtenhamos na realidade a salvação. O batismo é assim um antitípico dos sofrimentos de Cristo. Eis porque Paulo exclama: ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Cristo no batismo, na sua morte. Ele dizia isto àqueles dispostos a ver no batismo o intermediário da purificação das faltas e da adoção, mas não a participação nos verdadeiros sofrimentos de Cristo que imitam. Nós devemos também tornar-nos participantes dos seus sofrimentos, e eis porque Paulo proclama com toda a precisão: se nós fomos plantados com Cristo pela semelhança com a sua morte, nós sê-lo-emos também seguramente pela semelhança com a sua ressurreição. Ele não diz se nós fomos plantados com ele pela sua morte, mas pela semelhança da sua morte. Tudo nele se realizou verdadeiramente, enquanto que no nosso caso existe simplesmente semelhança com a sua morte e os seus sofrimentos. Mas no que respeita à salvação, existe realidade e não simplesmente semelhança. Para aí como toca aqui a questão do batismo ser morte, sepultura com Cristo e a ressurreição com Ele, como São Cirilo diria a questão em Cristo, tudo isso foi realidade física e material, e nós é sacramental. Depois de Zenão de Verona: exultai em Cristo, irmãos, e acorrendo céleres com o mais vivo desejo, recebei os dons celestes. Aliás, convida-vos a solicitude salutar da fonte eterna. Já a nossa mãe vos reconhece como seus filhos para gerar-vos, mas não da mesma forma como vos deram à luz as vossas mães.
Estas, gemendo pela dor do par, envoltos em sórdidos panos, introduziram-nos quais prisioneiros neste mundo. Aquela, a Igreja, alegre, celeste, livre, absolvis de todos os pecados, felizmente vos nutre exultantes. Ó admirável e verdadeiramente divina Santíssima Geração, na qual aquela que dá à luz não geme, quem renasce ignora o lamento. Este e outros textos são mananciais para os vossos batisterios. Mas batistério todo com ela à volta de uma afirmação dessa, uma coisa. Enfim, o João quer ir ver as capelas mortuárias que se fizeram na Sé, e numa delas, também numa das paredes, está uma afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Para um velório, em que a maior parte das vezes vão para lá falar, pelo menos ganha aquilo uma ou duas vezes. É o Cláudio também. Não, é em São João. Bom, temos que entrar no Eucaristia. Senão não chegamos ao... Eu tenho esta aula e mais de sexta-feira, não é, Pedro? Pronto, eu queria hoje falar da Eucaristia e na próxima também um bocadinho e ainda do ritual da dedicação. Para já. Está bem? E havia outra coisa que nós temos para falar. Diga. Que é o ano litúrgico. O ano litúrgico. Está bem. Então eu vou comprimir e vou trazer alguns subsídios sobre isso. Muito bem. Entremos na Eucaristia. Para a compreensão deste sacramento de uma maneira muito simples e com isso não... simples, pronto, mas para termos esta noção, eu recomendo-vos, porque vos digo, é muito simples, portanto, não é um tratado de teologia, não é longe disso, para isso há muita coisa escrita e a bibliografia seria infinita. Mas para quem quer uma introdução simples, mas bem arrumadinha, da Eucaristia, há este livro, feito pelo padre Pierre Junel, que se chama A Missa Ontem e Hoje. É uma coisa muito simples, mas muito bem arrumada. Pierre Junel, escreveu. Tem o mérito de ser sintético, simples e é uma boa introdução. Claro, quem tem familiarizado não precisa e achará isto um bocadinho fraquinho. É um dos exemplos. O segundo documento que francamente vos recomendo é a última encíclica do Papa João Paulo II, que ele escreveu um ano antes da sua morte, que é a encíclica Eucaristia faz a Igreja, ou a Eucaristia, ou a Igreja da Eucaristia. Eclésia da Eucaristia. A Igreja da Eucaristia. A Igreja que a Eucaristia faz. Recomendo-vos muito essa encíclica, porque o Santo Padre, de facto, se centra ali muito bem e atualmente, e com intuições que estou convencido que ainda vão ser mais exploradas, porque aliás ali é uma coisa muito interessante e muito bonita, que começa a aliar um bocado a espiritualidade eucarística dos orientais com a nossa, e acima de tudo perceber alguns traços que nós se calhar fomos esquecendo, e o Papa chama-nos a atenção para isso. Mas é muito bem, são os dois documentos que eu vos recomendo um bocadinho para a compreensão da Eucaristia. Claro que sobre a missa há N coisas. A literatura é... Como vos digo, este é muito simples, está em português e tudo. A encíclica do Papa também está em português e vos recomendo. Começo por uma parte teórica, para depois irmos à ritualidade. A parte teórica que eu chamo é aquela com a qual começa a chamar a atenção, é aquela com que o próprio Papa começa o primeiro capítulo da encíclica. Ou seja, todos os que nós participamos na Eucaristia, percebemos que há ali uma aclamação a seguir à consagração que é central e é, digamos, esclarecedora de tudo o que é a Eucaristia. Essa aclamação é aquela que a Assembleia responde à exclamação do Presidente. Mistério da fé. E é assim mesmo que o Papa intitula o primeiro capítulo da encíclica.
Mistério da fé. E mistério da fé. E a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, o que é o mistério da fé? É o mistério pascal de Jesus. O mistério da fé é o mistério pascal de Jesus. Da sua morte, paixão, morte, sepultura, ressurreição. E neste capítulo, o Santo Padre fala-nos da Eucaristia, dizendo que ela tem duas grandes dimensões que se cruzam, que se interpenetram e que sem uma, sem a outra, fica-se com uma compreensão, digamos, manca da Eucaristia. Qual é essa dimensão? Ou essas principalmente duas, mas ele depois fala de três, sabe? Primeiro, a Eucaristia é memorial. A Eucaristia é sacrifício. A Eucaristia é banquete. Quer dizer que na celebração da Eucaristia ela é memorial porque nós celebramos memorialmente, já vamos falar disso, já falámos disso nas primeiras aulas, celebramos memorialmente ou celebramos anamneticamente a paixão, a morte e a ressurreição. É por isso que o Catecismo da Igreja Católica e os documentos da Igreja dizem isso. A Eucaristia é a celebração da Páscoa do Senhor Jesus. É a celebração memorial de todo o mistério redentor, salvífico, que Cristo consumou na sua Páscoa. E o Santo Padre diz isso de uma maneira muito bonita, logo ao início. Diz: de facto, Jesus institui a Eucaristia no contexto da ceia pascal. E num contexto em que o Senhor Jesus sentia já e vivia, em certa medida, o drama da sua morte, da sua entrega por nós. E, portanto, a Eucaristia surge, Jesus celebra, antecipando esse acontecimento ritualmente, celebra-o em Quinta-feira Santa, para deixar à sua Igreja o memorial daquilo que ele ia consumar historicamente em Sexta-feira Santa, Sábado e Domingo, mas que ele quis deixar antecipado sacramentalmente na ceia que celebra em Quinta-feira Santa. Quer dizer, que quando o Senhor Jesus, de facto, em Quinta-feira Santa, num contexto da ceia hebraica e pascal hebraica, em que se celebrava a Páscoa dos Hebreus, e em que Jesus, naquela ritualidade, privilegia alguns ritos e alguns elementos e diz: a partir de agora, sempre que fizerdes isto, fazei-o a memória de mim, Jesus está a imprimir, de facto, naquela ritualidade, naqueles gestos, naquela palavra, está a dizer: agora isto tem um sentido novo. E este sentido novo é aquilo que eu vou realizar historicamente e consumar nos próximos dias, mas que fica aqui como memorial para todos nós. E, portanto, sempre que repetirmos isto, fazei-o em minha memória. E reparem que é isto que acontece na Páscoa, na ceia do Senhor. Jesus, em Quinta-feira Santa, estava num contexto pascal e quer deixar um memorial, quer deixar, de facto, a memória no sentido celebrativo à sua Igreja, para que, sempre que a realizarem, eles estão a celebrar aquilo que aquele gesto, aquela ritualidade significa, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Para que as próprias palavras da consagração dizem isto: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebeis, isto é o cálice da nova aliança. Isto é o meu sangue derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E por fim disto, fazei isto, é memória. Pai, que Jesus privilegia algumas coisas da ceia. Na ceia pascal havia muitas outras coisas. Havia o cordeiro imolado, assado, havia ervas amargas, havia outros produtos. Jesus só pega no pão e no vinho. E é desses elementos que Jesus faz o sacramento do seu corpo e sangue.
Reparem que isto para nós não é acessório, mas é essencial. Por causa de percebermos que a Eucaristia, enquanto memorial da Páscoa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos deixou nos elementos mais básicos da vida do homem. O pão e o vinho. Nada obstava que o Senhor Jesus tivesse optado por escolher o cordeiro, por exemplo, ou até outras coisas que estavam na mesa hebraica e que faziam parte e fazem parte da ceia hebraica ainda hoje do hebreu, ceia pascal. Mas foram estes. Ora, quer isto então dizer que sempre que celebramos a Eucaristia, a Igreja, ao celebrar a Eucaristia, celebra anamneticamente a Páscoa do Senhor Jesus. Aquilo que, segundo os documentos da Igreja, vão salientando sempre, desde sempre, que é a celebração anamnética, quer dizer, a celebração atual. Atual. Nós não estamos a recordar, estamos a atualizar para nós hoje a força redentora, salvífica da Páscoa do Senhor Jesus. E estamos a atualizar ritualmente, sacramentalmente. Esta é uma das dimensões. A dimensão memorial. Portanto, sempre que celebramos a Eucaristia, de certa maneira, todos nós, principalmente espiritualmente, todos nós subimos ao Calvário, todos nós vamos ao túmulo vazio da manhã de Páscoa. Neste sentido. Somos tornados participantes e presentes a esse acontecimento que historicamente foi realizado em Jerusalém há 2000 anos, mas que sacramentalmente é atualizado na celebração. É por isso que a celebração não é um recordar, a celebração é um atualizar. A celebração não é ir lá atrás e dizer, pois, sim, senhor, o Senhor morreu e tal, coitado. Não. A celebração é atualizar esse acontecimento ocorrido historicamente há 2000 anos, mas a força desse acontecimento torna-se presente ritualmente, através dos ritos da palavra e da ação do Espírito Santo, no nosso hoje. Exato, em termos plásticos, até isso é interessante, não é? Nós vamos ao Calvário e vamos à manhã de Páscoa, como é que depois, em termos de arquitetura, não se pode pensar numa igreja que consiga expressar, se calhar, espaço deste chegar à Páscoa, à ressurreição, ou Claro. nessa zona fronteira do altar, digamos, possa, não é? A igreja, se calhar, consegue, não sei, eu estou a pensar no caso. Aí, talvez se consiga, enfim, tanto quanto, mas tem a ver com o altar, Isabel também falou disso. O altar, as concepções do altar, tem a ver com toda a forma de arranjarmos o presbitério. Vocês vejam, uma das coisas, sem fugir, porque não quero. Mas, por exemplo, uma das coisas que me preocupa na Páscoa, e que as pessoas passam despercebidas, porque, inclusive, é sobre flores e não sei o que, as pessoas acham que a flor é para decorar e acabou. As nossas igrejas, no domingo de Páscoa, muitas vezes deviam de ser o jardim do sepulcro. Estarem festivas, adornadas, como o Senhor Jesus saiu vitorioso do túmulo. Reparem que a nossa história da salvação é uma história que se começa e decide-se em jardins. O jardim do Éden e o jardim do sepulcro do Senhor. A igreja no domingo de Páscoa, o altar, deve estar bem adornado para simbolizar tudo isto. Não é para decorar, mas perceber, de facto, esta é hoje ritualmente o lugar da vitória do Senhor Jesus que nós vamos celebrar sacramentalmente. E reparem, que é essa, enfim, portanto, quando eu conversei com algumas, quando a gente vê, por exemplo, as transmissões de Roma, e o Papa celebra o nome sagrado da Basílica cá fora, ao lado, aquela preocupação daquela beleza das flores, não é para decorar. Tem ali por trás gente que pensa o texto e a partir dos textos é que pensa a decoração. Nós ainda hoje pensamos, não, tem pôr flores, é não sei o quê. E por isso às vezes só um arranjinho, está feito. Claro. Há coisas que não... Pronto, enfim,
Depois isto vai um bocadinho com a sensibilidade das pessoas e um bocadinho a espiritualidade, a maneira como aprofunda estas coisas. Porquê é que eu na ceia tenho a preocupação nos grandes dias, à volta do altar, a ver sempre arranjos de flores no chão, etc. Porque aquilo é a nossa mesa. É onde se renova a memória do Senhor Jesus, da sua Páscoa. É ali que tudo se joga. Então, qual é o modo de valorizar o que é o centro? Depois tem que haver uma proporção medida, não vamos transformar a igreja numa selva de flores e de não sei o quê. Mas entre um extremo e outro, há o bom senso. Isso recomendo-vos uma coisa gira, que em setembro participei e levei 2 paroquianas minhas a participar e quero ver se consigo fazer cá. Em Roma, as pias discípulas têm um curso sobre arte floral para a liturgia. O que é um arranjo na Quaresma? O que é um arranjo floral no Advento? No Natal? Onde se faz estas introduções todas. Tem a parte teórica, amanhã é sempre só conferências. O que é o ano litúrgico, cada uma das coisas do ano litúrgico, o que é a liturgia, tudo. Depois a parte da tarde são ateliês. De facto, as pessoas têm lá as flores, leva-as à quinta, cada um tira o que quer, e elas têm que compor, têm que fazer, tem a parte prática. Pronto, são pessoas que também vão aprender. Mas é interessante ver o entrosar da parte teórica da liturgia, da espiritualidade, e tudo parte do texto. O curso acabou por fazer o arranjo floral para a igreja para o domingo seguinte. Mas primeiro tiveram a pegar nas leituras do domingo, meditaram as leituras do domingo, há aqui alguma simbólica nestes textos, havia uma parábola naquele domingo. Que aspectos podemos valorizar? Lá foram buscar um pote de cerâmica enorme e mais um não sei o quê, e aquilo compôs-se. E depois eu cheguei ao fim, eu na parte prática, ia lá. Mas as manhãs disse, não, eu queria que elas fossem participar, as minhas paroquianas, mas coitadas sozinhas, não sabiam muito italiano, mas parte teórica eu estava. Mas a parte da tarde eu pirava, pronto, vinha trabalhar para casa e deixava-as lá, e elas depois lá iam para casa para o colégio. Mas eu cheguei da manhã e disse, de facto isto tem interesse. E ajuda, é uma catequese mesmo para as pessoas, porque a pretexto de uma coisa que muitas vezes gostam de fazer, que é arranjar flores, elas começam a entrar na palavra de Deus e elas tiveram que meditar as leituras daquele domingo, a carta, a segunda leitura, não sei o que, disse, realçar isto e não sei o quê, depois o tipo de flores que escolheram, porque depois elas fazem uma iniciação ao tipo de flor. É interessante. As cores. As cores, a simbólica das cores. Uma das sessões foi a simbólica das cores. Aquilo tinha até projeções, que eu creio que aquilo foi tirado de livros de arquitetura e de pintura. Os matizes, os não sei o quê, aquilo tudo. E elas projetaram isso. Estão a ver como uma coisa que parece que não tem nada a ver, acaba por ser uma formação na fé das pessoas. Bom, isto por causa, por exemplo, tudo, por causa da decoração, mas tem a ver com isto. Tem a ver com isto. Não é pôr flores debaixo da mesa. Pois, ou em cima, de qualquer maneira. Por aí. Portanto, a primeira dimensão é esta, a benéfica. Nós, sempre que celebramos a Eucaristia, renovamos o mistério pascal do Senhor, a sua morte e a sua ressurreição. A Isabel está em rede. Temos que lhe dizer para fazer este curso. Há um livro. Há vários livros sobre isso. Há um francês muito bom. Há vários. Eles deram uma Eu bibliografia. tenho um em tenho inglês alguns. muito bom. E também em português não há? É traduzido em português, não há. Há vários italianos, mas Há um um em francês. francês. Eu tenho em inglês e em francês. Que ela faz formação do florista. A comunidade de Emanuel em Paris tem desenvolvido um Esses projeto sobre têm, isso. essa comunidade tem algumas Tem. coisas. Em francês também há. Não é só as flores, é os tecidos, é os objetos, Sim, sim. é os troncos. Os queijos. Bom, segunda dimensão da Eucaristia, a dimensão do sacrifício. De facto, a Eucaristia é a renovação do sacrifício da cruz do Senhor, do ato da entrega. O Senhor Jesus imprimiu isso mesmo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o sangue derramado por vós. Quer dizer que a nossa redenção passou pela cruz do Senhor. E, portanto, a Eucaristia renova esse sacrifício. E renova esse sacrifício ofertando sempre ao Pai. O que nós, em Eucaristia, fazemos sempre que a celebramos é renovamos o sacrifício da cruz. Para quê? Para de novo ofertar a Deus Pai o sacrifício do Filho. Porque esse é que é a nossa redenção. Esse é onde Cristo nos redimiu.
E, portanto, a Igreja, reparem, quando falamos da dimensão sacrificial, nunca nos esquecemos, estamos sempre a renovar o único e mesmo sacrifício. As nossas Eucaristias não é mais um sacrifício. É sempre o único e mesmo sacrifício. Que a Igreja renova sacramentalmente e oferece a Deus Pai. Quer dizer que sempre que celebramos a Eucaristia, nós não estamos a fazer mais um sacrifício no sentido, estamos a matar Jesus e a ressuscitá-lo. Não. Estamos a renovar uma vez mais o único sacrifício. Como diz a carta aos Hebreus, Cristo morreu uma vez por todas. Quer dizer que o único sacrifício é o dele. A partir daqui, a Igreja, a única coisa que faz é renovar esse sacrifício e ofertá-lo. E falo, como diz o Concílio de Trento, e com clareza, incruentamente. Porquê? Porque nós, na renovação do sacrifício de Cristo, não o fazemos cruentamente. Falo incruentamente. A partir de Cristo deixou de haver os sacrifícios cruentes, isto é, os sacrifícios de imolar, matar, sobre o altar, sacrificar, como eram os sacrifícios da antiga aliança e os sacrifícios ainda de outros povos comuns. A partir de Cristo, o único sacrifício foi o dele. Ele derramou o sangue que ele derramou na cruz. A Eucaristia renova esse sacrifício sacramentalmente, atualiza-o e oferece-o ao Pai. Entrega-o de novo ao Pai, lembra de novo ao Pai que a nossa redenção está a partir e foi realizada no sacrifício da cruz. E é esse o único sacrifício que o Pai aceita. Reparem que na carta aos Hebreus esta questão vem lá toda sempre falada, até naquela, digamos, naquela dialética com que o autor sagrado vai comparando a antiga aliança com a nova aliança. Quando ele diz, na antiga aliança o sumo sacerdote tinha que todos os anos entrar no nós, o nosso sumo sacerdote entrou uma vez por todas. Na antiga aliança tinha que oferecer muitos sacrifícios por si, pelos seus pecados e os do povo. Nós temos um sumo sacerdote que ofereceu um único sacrifício no Papa. E, portanto, comparando a realidade sacrificial da antiga aliança, contrapondo a de Cristo e valorizando a de Cristo, dizendo ele fez isto uma vez por todas, a partir de agora, ele é que fez o único sacrifício, nós renovamos esse sacrifício, é esse sacrifício que nos renova. A outra dimensão que o Papa salienta muito é a do banquete. A Eucaristia, sendo memorial da Páscoa do Senhor, renovação do sacrifício da cruz, é também banquete. Jesus instituiu a Eucaristia num contexto de refeição. E constituiu porque ele quis se deixar como alimento. Não é só renovar o sacrifício da cruz, mas é renová-lo para que ele possa ser sacramentalmente para nós hoje alimento. Por isso o Senhor Jesus diz, tomai, comei, tomai e bebei. Nunca nos podemos esquecer que a Eucaristia é banquete, é refeição convivial dos filhos de Deus à volta do seu Senhor e com o seu Senhor. E, portanto, este aspecto de refeição, este aspecto, digamos, de uma comunidade que se reúne à volta do altar, é essencial numa Eucaristia. É essencial e depois se projeta, no caso dos arquitetos, isso é muito essencial. Neste sentido, quer o sacrificial, quer o banquete, para a concepção do altar, do espaço sagrado. A mesa, à volta de qual toda uma comunidade se celebra, se alimenta, se renova, etc, etc, etc. Ora, estas três dimensões da Eucaristia estão sempre presentes. E o Papa chama a atenção disso e até diz isso com muita verdade, que é quando nós valorizamos demasiado uma em detrimento da outra, ficamos com uma compreensão deficitária da Eucaristia. E o Papa até chama a atenção, e com razão, que diz nas últimas décadas, década de 80, um bocadinho, até 90, falou-se muito desta dimensão, Eucaristia como festa, a festa da família de Deus, o banquete, desvalorizou-se um pouco esta dimensão sacrificial e isso contribuiu para uma compreensão deficitária da Eucaristia. Não podemos esconder nenhuma delas, pelo contrário, são todas essenciais e é delas todas que nós conseguimos uma compreensão, uma vivência, uma espiritualidade eucarística. Quer dizer, primeiro que tudo, que a Eucaristia é, de facto, a ceia do Senhor. Reparem que mesmo... Desculpa, Padre. Diga-me, Padre.
Penso eu que nestes últimos anos também a conjugação das duas palavras, ou seja, banquete sacrificial, já Sim, sim, sim. diz banquete sacrificial. Sim. Repara, elas entrosam umas com as outras. Quando dizemos que ela é memorial da Páscoa de Cristo, quer dizer que compreende o sacrifício e a ressurreição. Dizer que ela é a renovação do sacrifício da cruz é, de facto, a renovação do sacrifício da cruz, mas ritualmente feito num banquete, etc. Portanto, elas são intrínsecas umas com as outras. Repara, eu posso dizer, se calhar, a minha geração, no tempo da catequese, éramos muito introduzidos na Eucaristia como sacrifício. E desvalorizava-se esse aspecto. Na década de 80 valorizou-se muito mais este do que este. Ora, o Papa nisso, na introdução, chama muita atenção para isso. Calma, não exageremos as coisas, porque elas todas são importantes. E, portanto, uma boa compreensão da Eucaristia implica isto. Reparem que mesmo, historicamente, quando nós pegamos na Sagrada Escritura, nós encontramos para a Eucaristia pelo menos dois grandes nomes iniciais. O primeiro nome é aquele que aparece do próprio rito, ou o nome que é tomado da própria ritualidade, fração do pão. Este é um dos primeiros nomes que aparece nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. A Eucaristia é chamada fração do pão. Isso tem a ver com o próprio rito. Jesus tomou, partiu e deu. A outra grande nome que aparece também já nos escritos de Paulo é a Ceia do Senhor. É um nome que, historicamente, digamos, veio um bocadinho mais tarde. Em que a comunidade cristã já se apercebe que aquele encontro ritual, convivial, é a ceia do Senhor. Depois teve outros, por exemplo, os nossos irmãos ortodoxos chamam-lhe sinaxe, quer dizer congregação. E o nome missa é um nome que aparece só a partir do século VII ou VIII. E que é um nome que é transplantado para a Eucaristia, mas transplantado, por exemplo, do ofício, ou seja, do que nós hoje chamamos de liturgia das horas. Porque missa, ainda aparece, por exemplo, em São Bento, nas Constituições, missa é a parte conclusiva do ofício. E é o sentido de despedida. E daí que aparece ita missa est. E de missão. Pois ao fim tem esse sentido. Ou seja, translatou-se este aspecto da palavra que semanticamente é uma palavra pobre. Temos que o conselho dizer. Para designar o sacramento da Eucaristia, pode ser a palavra mais usada, e Santa Missa, e a gente ainda põe adjetivos, a Santa Missa, mas missa como texto é muito mais pobre que a palavra Eucaristia. Eucaristia quer dizer, de facto, o que ali acontece. Dar graças por Páscoa do Filho, bendizer a Deus, e tem mais propriedade com o sacramento de missa. Missa, no nosso conceito, é aquele ato ritual, é aquilo tudo, mas a palavra não tem a ver nem com a ritualidade e o que ali acontece, enquanto Eucaristia, sim. Jesus fez Eucaristia, deu graças, bem disse. Mas pronto, é variável. E é uma expressão que se utiliza logo nos primeiros documentos, no século II, que eles... Sim, Eucaristia, isso é Eucaristiar, Eucaristiar. Reparai que Santo São Justino, na descrição que nos faz, e nós já falámos disso aqui, na descrição que nos faz da missa em Roma, no século II, São Justino diz-nos isso. Creio que já vos li essa descrição aqui no livro. Não, São Justino. São Justino não. Já. O chamado dia do sol. Sim. Já falámos disso aí. Já falámos do disso. batismo. Bom, mas eu vou-vos já agora, porque vamos entrar na estrutura, e ao entrar na estrutura, vou lê-lo, fazemos uma pausa e depois da pausa continuamos na estrutura. O que vos vou ler é a descrição que São Justino faz em meados do século II, portanto, anos 150. E reparem que anos 150 quer dizer que estamos a pouco mais de 100 anos, 120 anos,
da subida de Jesus ao céu. Digamos assim. 120 anos é pouquíssimo. E acima de tudo perceber que isto é a descrição do que se passa na capital do Império. Porque não é a descrição do que se passa em Jerusalém, onde tudo isto nasceu. É perceber que esta era a praxis da comunidade cristã já em Roma, capital do Império. E de como os cristãos celebravam a Eucaristia. E este texto é um dos elementos mais fundamentais para a teologia da Eucaristia e do domingo, porque é uma descrição antiga, clara, e como nós já vemos nela, digamos, em filigrama, se assim pudermos dizer, a estrutura da missa ao longo dos séculos. E tomem atenção e vejam o seguinte. No chamado Dia do Sol, todos, quer habitem na cidade ou no campo, se reúnem num mesmo lugar. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas durante o tempo que é possível. Quando o leitor termina, aquele que preside faz um discurso para nos advertir e exortar a pôr em prática esses belos ensinamentos. Em seguida, levantamo-nos todos e fazemos orações. Depois, traz-se pão juntamente com vinho e água. Aquele que preside eleva orações e ações de graças ao céu, na medida das suas capacidades, e o povo aclama dizendo Amém. Depois distribuem-se e dão-se a cada um os dons sobre os quais foi pronunciada a Eucaristia. Ou seja, os dons eucaristianos. Estes dons são enviados aos ausentes pelo ministério dos diáconos. Vejam esta descrição e os elementos. Só vou-os aqui, depois na segunda parte já falamos deste. Olha, reparem, há ali uma introdução geral que diz, no chamado Dia do Sol, era a maneira pagã de falar do domingo, porque, como sabeis, na Antiguidade Clássica, em virtude da influência dos cultos mistéricos e orientais, cada dia da semana estava entregue a um astro, que era visto como uma divindade. E, portanto, cada dia da semana tinha um astro, que era o seu astro protetor. E reparem que esta designação permanece nas línguas eslavas e nas línguas germânicas. Domingo. Sunday, dia do sol. Santa. Vem Sonntag em alemão, dia do sol. Segunda-feira, dia da lua. Mesmo Lunedì, lunes. mesmo nas línguas latinas. E na cultura italiana tem. Só Portugal é que está fora disto. Vejam os italianos, segunda-feira, lunedì, espanhóis, lunes, francês, lundi. Terça-feira, dia de Marte, martedi. Mercredi, lundi, mercredi. Lundi, Mardi, mercredi, é o mardi. Tudo isso, ou seja, esta coisa de pôr cada dia sob a proteção de um astro ficou no calendário, na designação da maior parte das línguas. Portugal é que tem uma designação tipicamente cristã. Féria, sábado e domingo. Os franceses ainda mantêm o sábado, o samedi e o domingo. Os italianos a mesma, sábado e doménica. Os espanhóis também, mas os restos dos dias já ainda é a influência pagã. Por isso é que Justino, que está a escrever isto ao imperador, reparem que isto é tirado de uma obra de Justino, que é uma obra de defesa dos cristãos, chama-se Apologia, em que ele quer defender os cristãos face ao imperador. Neste caso, o imperador é Antonino Pio. E diz-lhe o que é que são os cristãos, o que é que eles acreditam. E como está a escrever ao imperador, não lhe diz no domingo ou no dia do Senhor, para o imperador, o pagão sabe lá o que é isso. Usa a expressão pagã típica do Império, que aliás nem era a expressão própria da língua romana, da maneira dos romanos falarem dos dias da semana. Isto era a expressão popular, do vulgo, porque a forma de contar os dias da semana no Império e na língua latina era diferente. E ele usa o que é que no chamado Dia do Sol, o imperador percebesse que dia. E vejam o primeiro elemento.
reunimos-nos todos, quer da cidade, quer do campo, num mesmo lugar. O primeiro elemento da celebração é a reunião. A reunião do povo de Deus. E para aí a situação que Justino faz, reunimos-nos todos, da cidade e do campo. Ou seja, de facto, a realidade, o domingo é o dia da Assembleia Cristã, o dia do povo de Deus reunido, o dia em que os discípulos de Cristo se reúnem. E esta é a primeira realidade. Depois, reparem, lê-se a memória dos apóstolos e os escritos dos profetas. E acrescenta-se um estudo, tanto quanto o tempo permite. Reparem, há aqui indicações que são fundamentais. O primeiro momento da celebração é os textos, a palavra de Deus. E o autor até já nos dá algumas indicações litúrgicas. Diz, leem-se as memórias dos apóstolos, isto é, os evangelhos, as cartas, possivelmente, e os escritos dos profetas, isto é, o Antigo Testamento. Ou seja, já percebemos o tipo de leituras que há. Não é? Pelo menos já percebemos, pelo menos há dois grandes tipos de leituras, do Antiga Aliança e do Nova Aliança. E interessante, no ano 150, por onde mais ou menos está isto, perceber que já circulam com alguma facilidade nas comunidades cristãs os escritos dos apóstolos. Não se esqueçam que nesta fase não há imprensa. Possuir os textos dos evangelhos escritos era uma preciosidade. E vemos que já, de facto, circulam os escritos dos apóstolos, as memórias dos apóstolos e os escritos. E Justino acrescenta tanto quanto o tempo o permite. Evidente. Porquê? Não nos esqueçamos que estamos numa fase em que a Igreja é perseguida. Portanto, as celebrações são feitas com cautela, com descrição, conforme os tempos dos lugares. Parem que não é por acaso que São Justino não diz reunimos todos no mesmo lugar. Não diz reunimos todos na igreja, ou reunimos todos no templo, porque isso não era possível. Era um lugar, casa de um cristão, com casa maior, com um cabo, dizia senhora, bem. Mas tudo era feito com alguma descrição, principalmente nos períodos de grande, digamos, perseguição. As perseguições foram destas, houve períodos da calmia, etc, etc, mas períodos e zonas do Império, porque a perseguição também não era da mesma intensidade em todas as zonas do Império Romano. Havia zonas onde era, ou porque o governador era mais zeloso e aquilo era mais duro, outras coisas, enfim. E, portanto, reparem a maneira, e por isso é que ele diz tanto quanto o tempo permite. Temos tempo, não se esqueçam também, e aqui está outro aspecto, tem a ver até com a teologia pastoral do domingo, o dia do sol, não é? Que não era dia feriado. Os cristãos celebravam, muitas vezes, depois, à noite ou de manhã cedo, antes das suas atividades. E, portanto, temos no... Depois diz, quando o leitor termina, reparem já aqui um ministério, já dito, o do leitor. Quando o leitor termina, aquele que proclamou a palavra, aquele que preside, vejam outro ministério, já aqui o do presidente, aquele que preside, toma a palavra e exorta os irmãos a pôr em prática tão belos ensinamentos. Reparem que este é, qual é o momento da celebração? É a homilia. Quando depois das leituras o padre toma a palavra e exorta os irmãos a viver aquela palavra. E reparem da maneira simples como Justino diz, aquele que preside e exorta os irmãos a viver, a pôr em prática tão belos ensinamentos, ou seja, o que se escutou nas leituras.